Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje a gente vai falar sobre juros, juros simples e juros compostos. Os juros, eles estão bastante presentes no nosso dia a dia, quando a gente vai efetuar compras, quando a gente vai pedir um empréstimo, né? Então, geralmente, quando a gente atrasa uma conta, né? Conta de internet, geralmente uma parcela de alguma coisa, eles cobram juros a mais. Então, a gente vai falar hoje como que são calculados, né? Juros simples e juros compostos, tá? Então, ao fazermos uma compra a prazo, ou seja, levando o produto no ato e efetuando o pagamento em parcelas, geralmente são cobrados juros. Nesse caso, no final do produto, o preço final do produto é maior se comparado ao preço à vista. Então, sempre que eu for comprar um produto a prazo, né, esse produto ele vai sair com um precinho maior do que se eu pagasse ele à vista. Então, vai ter um jurozinho ali. É como se fosse cobrado um aluguel sobre o dinheiro, ou seja, uma porcentagem que o cobrador paga para o vendedor pelo direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. Existem alguns termos usados em situações em que envolve juros entre eles. A gente vai conhecer aqui algumas situações, vamos dizer assim, conhecer as representações aqui que a gente trabalha com juros, né? Que é o capital, o juro, a taxa de juro, o tempo e o montante. Então, quando a gente trabalha com juros, a gente vai ter essas propriedades, né? Capital, juro, taxa de juro, tempo e montante. Cada uma delas, elas serão representadas por uma letra minúscula, tá? E elas representam uma coisa. Então, vamos lá. Vamos começar pelo capital. O que significa o capital? O capital vai ser a quantia em dinheiro que você vai investir, né? Ou que vai ser emprestada. Tá? Então, o capital é a quantidade de dinheiro envolvida no assunto principal. Então, a gente chama esse capital, a gente representa ele com a letrinha C minúscula, tá? Que é a quantidade de dinheiro investido ou emprestada, na qual a gente vai fazer o uso dela. Aí nós temos o juro, que é representado pela letra J minúscula, que esse juro é o acréscimo, o rendimento ou aluguel sobre o dinheiro pago pelo investimento ou pelo empréstimo de certa quantia. Então, supondo que você vai pedir uma certa quantia de dinheiro emprestado ao banco. Então, essa quantia que você vai pedir emprestada, ela vai ser chamada de capital. Ou supondo que você vai investir, né? Decidiu investir o seu dinheiro na área imobiliária, por exemplo. Então, o dinheiro que você vai investir chama-se de capital. A quantia investida chama-se de capital. Se você investir ou se você pedir emprestado, vai ter uma taxa de juros, tá? Que esse juro pode ser o acréscimo do rendimento, se no caso, se você tem um aluguel sobre o dinheiro, tá? Ou pode ser também o empréstimo, tá? Que vai ter uma certa quantia aí pelo que foi investido ou emprestado, né? Então, eu chamo de juro e eu represento pela letra J. E eu tenho uma taxa de juro, que eu chamo com a letrinha, represento ela com a letrinha I minúscula, que é a porcentagem que se recebe em investimentos ou que se paga em empréstimos referente ao rendimento em determinado período de tempo, tá? Então, aqui é a taxa. Digamos que você investiu durante um ano na área na área de imóveis ou de móveis. Então, aqui a taxa de juros vai ser a porcentagem que você vai receber desse seu dinheiro investido durante um período de tempo, durante um ano, durante 2 anos, de acordo com o tempo que você decidir investir. O tempo é representado pela letra T minúscula, que é o período em dias, em meses, bimestre, trimestre ou em ano em que a quantia é investida ou emprestada, né? Então, vai ser o tempo que a quantia vai ser investida, que pode ser contabilizada em dias, meses, anos, trimestres, bimestres, ok? E nós temos o montante, que o montante é o resultado da adição do capital com o juro geral indicado,
Então, o montante, ele vai ser o quê? Vai ser o capital que você investiu, supondo que você investiu, mais o que você ganhou no final, tá? Vai ser o resultado do capital com os juros. Então, ele é representado pela seguinte fórmula, o montante. O montante, representado pelo M maiúsculo, é igual ao capital mais os juros, ok? Então, agora vamos falar sobre os juros simples, tá? A gente vai ler aqui essa situação problema, para a gente poder entender melhor como que é calculado o juros simples. Leonardo fez uma aplicação de R$ 1.200 a uma taxa de juros simples de 23% ao ano, durante 5 anos. Qual será o montante recebido por Leonardo ao final desse período? Então, eu quero calcular o montante. O que é que ele me deu aqui? Ó? Ele me deu o capital, representado pela letra C. Ele me deu a taxa de juros, representado pela letra I. Ele me deu o tempo, né, que é 5 anos, que é representado pela letra T. E ele quer saber o montante. Só que para mim saber o montante, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular os juros primeiro. Por quê? Porque o montante é o capital inicial mais os juros, e eu ainda não sei os juros. Mas na própria questão eu já sei como calcular, porque ele disse que a taxa de juros é de 23% ao ano. Então, eu tenho que calcular o quê? 23% do capital, que é 1.200. Então, vamos lá calcular. Então, vamos calcular os juros. Aqui é calculando os juros, ainda não é o montante, é só os juros, tá? 23% de 1.200, que é o capital. Eu vou pegar esse 23%, que é 23 sobre 100, e vou transformar para ele em forma de decimal. Sempre eu vou ter que fazer isso, tá, gente? Sempre eu vou transformar a minha taxa, tá, em porcentagem. Então, vamos lá. Transformando a minha taxa em decimal, tá? Corrigindo em decimal, aqui eu vou voltar duas casas, né? Então, vai ficar 0,23. 0,23 vezes 1.200 dá R$ 276. Então, a cada ano, tá? Para a quantia aplicada, o Leonardo vai render R$ 276 para cada ano. Mas são quantos anos? 5 anos. Então, para me descobrir o total, basta eu pegar 276 e multiplicar por 5. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar R$ 276, porque é 5 anos, e multiplicar por 5, que vai dar R$ 1.380, tá? Já cheguei no final? Não, porque o que eu descobri aqui? Eu descobri os juros, tá? O livro foi mostrando de forma simples como calcula os juros, porque vocês já sabem calcular porcentagens. Mas tem uma formulazinha que a gente simplesmente pode substituir os valores e encontrar os juros, tá? Que é essa daqui, ó. Juros simples é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, ok? Então, vai ficar, a capital é 1.200, a taxa de juros em porcentagens, ela tem que ser transformada para decimal, que é 0,23, porque ela é 23%, então é 23 sobre 100, em decimal ela fica 0,23, vezes o tempo, que é 5 anos, tá? Então, 1.200 vezes 0,23 vezes 5 dá 1.380, foi o que a gente fez separado. Tá? Então, a gente pode já substituir diretamente na forma, sem precisar ficar fazendo passo a passo, tá? Então, eu descobri que os juros é 1.380. E eu quero descobrir o quê? O montante. Então, para me descobrir o montante recebido pelo Leonardo, basta eu fazer montante é igual ao capital inicial, né? Que é o valor inicial, mais os juros. Então, o capital foi de 1.200. Os juros é de 1.380, então o montante vai ser igual a R$ 2.580. Logo, o montante que vai ser recebido por Leonardo no final desse período será de R$ 2.580, tá? Os juros simples, representados pelo J, sempre são calculados sobre o capital inicial C e determinada taxa de juros I, em um determinado período de tempo T. Assim, para o cálculo juros simples, podemos usar a seguinte fórmula, que foi o que a gente aplicou aqui em cima.
Juros simples é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Nessa fórmula, a gente vai substituir a taxa de juros, tá? Para escrevê-la sempre na forma decimal. A gente vai tirar da forma fracionária e colocá-la sempre na forma decimal, tá bom? Uma observação, gente, é que a taxa de juros e o período de tempo, eles têm que ter a mesma unidade de tempo. Como assim? Ó, a taxa de juros aqui, ela foi dada ao ano, né? É 23% ao ano. Isso quer dizer ao ano, tá? E o tempo, ele também foi dado, ao ano, porque foi 5 anos. Então, elas devem sempre conversar. Se aqui fosse dado ao mês, o tempo também teria que estar ao mês. Se não tiver, aí você vai ter que transformar, tá? Uma das unidades medidas para que elas fiquem iguais, tá bom? E aqui ele fez o gráfico da representação do zero, né? Saindo do mês, representando aqui o tempo de 1, né, a 5 anos, começando do 0 até 5 anos. Ele fez cada um deles. Ó, primeiro ano, R$276 seria os juros. O montante seria de 1.476. Segundo ano, R$252, o montante de 1.752. Até chegar em 5 anos, que foi que a gente já fez diretamente. Ele fez aqui ano por ano, separado. Mas você não precisa fazer ano por ano separado, não. Você vai fazer logo do jeito que a gente fez anteriormente. Vamos falar agora sobre os juros compostos, tá? Os juros compostos, eles são sempre sobre o montante obtido do período anterior. O que a gente viu nos juros simples? Que eles são calculados sobre o capital inicial. Já o montante do composto, ele é calculado do período anterior, tá? Vamos retomar a mesma situação para calcular aqui os juros compostos, tá? Onde eu tenho uma aplicação de R$1.200, uma taxa de juros de 23% ao ano, em que o tempo final do período seria de 5 anos, tá? O final da aplicação. E é que eu quero calcular o montante sobre o período composto. Então, vamos começar aqui o montante ao final do primeiro ano. Então, aqui nós temos um montante no primeiro ano. Isso, gente, é os juros compostos agora, tá? Então, vou calcular aqui os juros 1, que é para o primeiro ano, que é capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Então, fica 1.200 vezes 0,23 vezes 1, dá R$276. Então, no primeiro ano, os juros é R$276, então vamos calcular o montante. Vai ficar o capital inicial mais os juros, 1.200 mais 276, que dá R$1.476. Já o montante do segundo ano, ele vai ser calculado em cima do valor do montante do mês anterior, e não em cima mais do capital, como a gente fez no outro dos juros simples, tá? Então, os juros do segundo ano vai ser o montante do mês anterior, que é o primeiro ano, perdão, que é 1.476, vezes a taxa de juros em decimal, 0,23, vezes o tempo, que é o segundo ano mais um ano, que dá R$339,48 os juros, assim. Então, o montante vai ser o montante do mês 1, tá? Que é do ano 1, que é 1.476, mais os juros do segundo ano, que é R$339,48, que dá R$1.815,48. Aí a gente vai para o terceiro ano. O terceiro ano vai ser do mesmo jeito. O montante que vai ser calculado vai ser em cima do montante anterior. Então, aqui, ó, não vai ser o capital, vai ser o montante do mês do segundo ano. Então, vai ser R$1.815,48 vezes a taxa de juros, que é a mesma, vezes o ano, que é apenas um. Dá aproximadamente R$417,560. Então, o montante vai ser o montante do mês anterior, que é R$1.815,48, mais os juros, que é R$417,56,
que vai dar R$ 2.233,04. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o quarto ano, pegar sempre o montante do mês anterior. Ixi, gente, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, vai ficar o montante do mês anterior, que é R$ 2.233,04, vezes a taxa de juros, 0,23, vezes um ano. Dá aproximadamente R$ 513,60 de juros. Então, agora o montante vai ser o montante do mês anterior, que é R$ 2.233,04, mais R$ 513,06, que dá R$ 2.746,64. Aí eu vou pro último ano. Novamente, eu não vou trabalhar com capital inicial, e sim com o montante do mês anterior, do ano anterior. Então, vai ficar montante do ano anterior, que é R$ 2.746,64, vezes a taxa de juros, 0,23, vezes 1. Dá aproximadamente R$ 631,73. Montante do mês anterior, que é R$ 2.746,64, mais os juros, que é R$ 631,73, que dá R$ 3.378,37. Portanto, usando o esquema de juros compostos, o Leonardo receberia R$ 3.378,37 no final dessa aplicação usando os juros compostos. Ok, meus amores? Então, beijos. Tchau, tchau.